Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Com muita alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, nos encontramos mais uma vez ao redor da Palavra de Deus. A própria Sagrada Escritura diz que a Palavra é viva e eficaz. Significa que, além de ser força de vida, ela nos faz viver. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que honestamente cada um de nós se pergunte: quanto tempo do nosso dia nós reservamos para este encontro com a Palavra de Deus? Os nossos ouvidos estão acostumados a acompanhar, a deixar ressoar esse som da Palavra de Deus que traz vida eficaz para cada um de nós? A Palavra da Salvação é esta oportunidade diária que o Senhor nos concede para este encontro com a sua Palavra. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje escutamos um trecho do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. É importante contextualizar que esse trecho do Evangelho se ambienta justamente quando Jesus está na sinagoga de Nazaré. Logo após João Batista encerrar a sua missão, ser preso, Jesus ser batizado, passar pela experiência do deserto, então ele entra na sinagoga de Nazaré e ali inicia o seu ministério público com a leitura do livro do profeta Isaías, dizendo que se cumpriu nele aquela profecia de Isaías. Mas, curiosamente, o Evangelho que hoje nós escutamos inicia dizendo assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, quando Jesus estava ensinando sobre a palavra de Deus do profeta Isaías, muitos já murmuravam porque não acreditavam que ele fosse o Messias, justamente pela proximidade, pelo fato das pessoas conhecerem os seus familiares e a sua origem. Por isso, duvidavam que ele pudesse ser o Messias, duvidavam de suas palavras e de suas ações. Nesse sentido que o Evangelho inicia dizendo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Para nós, meu irmão e minha irmã, fica um alerta. Às vezes nós nos sentimos muito próximos de Jesus. Esta proximidade deveria criar entre nós uma comunhão e uma unidade que nos faz reconhecer que Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. No entanto, pode ser que a gente se acostume com a presença de Jesus e já não se sinta mais provocado por esta presença. E por isso mesmo, não o acolhemos como nosso Salvador. É preciso que, pela fé, saibamos reconhecer que a nossa proximidade com o Mestre é para reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Então, o próprio Jesus vai citar
alguns exemplos. Diz assim: de fato eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Portanto, a primeira referência que Jesus faz é a este episódio. Haviam tantas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas recebeu o profeta Elias. Mas uma estrangeira de Sidônia é que recebe de Elias a profecia. Meu irmão e minha irmã, isso certamente naquele primeiro momento era causa de escândalo. Por quê? Porque na expectativa messiânica do povo de Israel, o povo escolhido era justamente os israelitas, e somente eles eram os destinatários da graça de Deus. E aqui, Jesus está dizendo que estes têm fechamento para acolher aquele que o Senhor enviou, a sua palavra, acolher a sua mensagem, a dureza de coração dos israelitas que impede de perceber a revelação de Deus. No entanto, Jesus aponta para essa dimensão, que aqueles que eram considerados indignos, estes têm sensibilidade para poder acolher a graça de Deus. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala que dessa dimensão da universalidade da salvação, de que não há um grupo de privilegiados, mas aqui é uma estrangeira, a viúva de Sarepta, na Sidônia, quem é a destinatária do profeta Elias. E Jesus ainda diz um outro exemplo. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Portanto, mais uma vez, Jesus traz um exemplo de que os israelitas, citando este exemplo dos leprosos, que haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado. No entanto, um estrangeiro, o leproso de Naamã, é que foi purificado pelo profeta Eliseu, justamente para ajudar aquelas pessoas a entender que às vezes quem se sente, ou ao menos quem se coloca no lugar de estar mais próximo de Deus, pode estar com o coração fechado e por isso mesmo não acolher a sua graça. Enquanto que aqueles que às vezes são considerados indignos e por muitos são colocados como distantes de Deus, estes é que têm abertura de coração para acolher a mensagem salvífica de Deus. Portanto, fico alerta para nós. O Evangelho diz que 2 estrangeiros foram alcançados, a viúva de Sarepta e o leproso Naamã. Portanto, pensemos um pouco. Às vezes, mesmo hoje na igreja, nós temos a tentação de querer pensar que alguns são indignos da graça de Deus, mas pode ser que estes tenham o coração mais aberto e estejam muito mais próximos e íntimos de Deus do que de nós, que pensamos estar muito próximos, no entanto, com o coração fechado. E o Evangelho continua dizendo: diante dessas palavras, todos nas sinagogas se enfureceram. E aqui, justamente por causa desse gesto bondoso de Jesus de mostrar que a salvação não é para um grupo de privilegiados, mas para aqueles que têm o coração aberto, se enfurecem contra Jesus. E essa fúria contra Jesus vai aumentando cada vez mais à medida que ele vai realizando o seu ministério, a sua missão, porque Jesus se coloca ao lado dos pecadores, dos estrangeiros, das viúvas, dos pobres, daqueles que não têm ninguém por eles, enquanto que aqueles, sobretudo os fariseus e os escribas, consideravam-se os donos da salvação e se enfureciam contra Jesus. E continua o Evangelho: levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade, conduziram-no até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Portanto, aqui começa toda a perseguição contra Jesus, que vai culminar na sua condenação à morte de cruz. Mas o Evangelho faz questão de ressaltar a autoridade de Jesus. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho.
Nenhuma ameaça impedia que Jesus continuasse a realizar a sua missão. Peçamos também nós esta graça de, primeiro, acolher Jesus como nosso Senhor e Salvador e depois a coragem para não desanimar da missão que Ele nos confia, mesmo diante das ameaças deste mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus hoje nos ensina que a salvação, que a graça não é para um grupo de privilegiados, mas para todos aqueles que tiver o coração aberto para acolher a sua palavra salvadora. Por isso, coloquemo-nos diante do Pai Eterno com o coração agradecido, porque Ele é bom para com todos nós, pedindo sobretudo esta graça de experimentar a sua salvação que nos alcança. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos por esta oportunidade diária de ouvir a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. E hoje, Pai Eterno, te pedimos a graça de saber reconhecer a força universal da salvação que provém de Ti e anunciada por Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a testemunhar a Tua bondade e a Tua misericórdia que deseja alcançar o coração de todos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.